Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando a casa de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, como sempre. Mas vamos direto ao assunto. Jacó, ele teve um sonho, ele viu uma escada que ligava o céu à terra. E ele disse: qual terrível esse lugar, senão a casa de Deus? Porque a igreja é a única ponte que liga o céu e a terra. Não existe um outro lugar. Por isso que na igreja há muitos cristãos fracos, enfermos e muitos que dormem um sono espiritual da morte, por não discernir, não compreender que a igreja é de fato a casa de Deus. No princípio, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, para encontrar habitação, morada para si. Mas as águas estavam agitadas e turbulentas, porque os anjos caídos e Satanás estavam ali, agitando as águas. No dilúvio de Noé, essa cena se repetiu, sendo que após chover 40 dias e 40 noites, Noé solta uma pomba da arca, a pomba voa sob as águas do dilúvio e não encontra repouso, casa, porque as águas estavam agitadas e turbulentas. E a pomba voltou para a arca. A pomba, nesse contexto, representa o Espírito Santo e a arca representa Cristo. Cristo é a verdadeira morada de Deus, como diz as Escrituras. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. E pela terceira vez, a cena se repetiu, sendo que dessa vez o final será diferente, porque logo após Jesus Cristo sair da água do batismo, a água estava calma, tranquila e serena. E o céu foi aberto e o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de uma pomba. Agora o Espírito Santo encontrou em Cristo a sua morada e toda a sua satisfação. E o Pai também testificou de Cristo dizendo: esse é meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Antes de Abraão, Isaac e Jacó se relacionar com Deus, eles tinham que levantar um altar de pedra. O altar aponta para Cristo, aponta também para a cruz. O altar ele vem primeiro, depois vem a adoração. O altar também fala do nosso coração, como diz Provérbios 23. Filho meu, dai-me o seu coração. Certa vez Jesus Cristo disse: esse povo me louva de boca e de lábios, mas seu coração está longe de mim. Sendo assim, eles me louvam em vão. Depois dos patriarcas, Deus manda Moisés edificar um tabernáculo de madeira de acácia revestido com ouro puro. Só lembrando que a madeira de acácia é uma árvore bem torta, e uma madeira difícil de manusear, até mesmo para um marceneiro experiente. De todas as árvores, Deus escolheu a acácia. Por quê? Porque a acácia não corrói e aceita ser trabalhada com ouro. Sendo assim, a árvore fala da natureza humana e o ouro da natureza divina, e aponta para a redenção da humanidade, porque o homem seria revestido de Deus. E todo o tabernáculo ou santuário e a arca era feito de madeira de acácia e revestido de ouro puro, salvo porém o propiciatório, que era a tampa da arca, que continha 2 querubins e era feito de ouro puro. Depois disso, disse Davi ao profeta Natã: eu moro em um grandioso palácio, e o tabernáculo de Deus fica dentro de uma cabana pequena. E desejou Davi construir um grande templo para seu Deus. Disse o profeta Natã ao rei Davi: faça tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Disse Deus ao profeta Natã: vai dizer ao meu servo Davi: o céu é o meu trono e a terra é o tapete dos meus pés. Eu sou muito grande. Que casa, Davi, você vai me edificar? O Deus Altíssimo não habita em templos construídos por mão humana. Davi, porém, não edificará o templo para mim.
porque ele pelejaste as guerras do Senhor e derramou muito sangue. Mas seu filho Salomão edificará, porque nos seus dias eu darei paz e tranquilidade. Se porventura qualquer um de nós perguntasse para Abraão, Isaque e Jacó o que é o altar de Deus, eles apontariam para um conjunto de pedras. O que Abraão, Isaque e Jacó nunca poderiam imaginar nem passar no seu coração, que nós, a igreja do Deus vivo, somos um verdadeiro altar de Deus. Mas se nós porventura perguntássemos a Moisés e todos os juízes de Israel, o que é o santuário de Deus? Tanto Moisés como os juízes de Israel apontaria para o tabernáculo de Moisés, o que eles, porém, jamais poderiam imaginar que nós, a igreja do Deus vivo, somos o verdadeiro santuário e o tabernáculo do Deus vivo. Mas se nós, porventura, perguntássemos aos reis de Israel e todos os profetas o que de fato é o templo de Deus, todos eles apontariam para o templo de Salomão. Eles, porém, jamais poderiam imaginar que nós, a sua igreja, somos um verdadeiro templo, casa, morada de Deus. E Davi ainda fala, né, em um dos seus salmos: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós, porém, dizemos, me alegrei quando me disseram, somos a casa do Senhor. O que podemos aprender até aqui? Que nós estamos enraizados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Abraão, Isaque e Jacó lançaram o fundamento, que é Cristo. Nós, a sua igreja, estamos trabalhando no que eles começaram. Ou seja, eles lançaram o fundamento, mas nós é que vamos terminar o que eles começaram. Em Hebreus capítulo 11, 39 e 40 diz que os heróis da fé alcançaram o testemunho, mas não receberam a promessa. Por que não receberam? Porque nós não terminamos o que eles começaram. Porque aprove a Deus algo melhor ao nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Nós vamos terminar o que eles começaram. Quando nós terminar o que eles começaram, aí Deus vai recompensar todos. Então, eles não receberam a sua recompensa porque o trabalho ainda não foi concluído. E nós, os cristãos das últimas horas, vamos terminar o que eles começaram. Então, nós somos a casa de Deus. E se alguém, sob esse fundamento, que é Cristo, né, formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira ou feno, palha, a obra de cada um cristão será manifestado no dia do Senhor, e pelo fogo será provado a obra de cada um. E a obra que permanecer pelo fogo de Deus, esse receberá o inteiro galardão. Observação: o ouro e a prata e a pedra preciosa fica intacta ao fogo de Deus, porque esses são os verdadeiros material da casa de Deus. O ouro representa Deus, a prata representa Cristo e a pedra preciosa representa o Espírito Santo. E já a madeira, feno, palha representa a obra do homem, ou seja, a minha igreja, o meu ministério, o meu dom, eu faço isso, eu faço aquilo. Já a obra de Deus é um só corpo, muitos membros, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, que está sobre todos. Então eu quero agradecer minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, para todos sempre. Amém.